No artigo 71, ele vai falar assim, ó, a lei fala assim: a pena de advertência será aplicada verbalmente no caso de falta de cumprimento dos deveres ao infrator primário. Então, a pena de advertência ela vai ser aplicada verbalmente. Você vai tomar um combo de rabo. Se é infrator primário, você descumpriu os deveres. Então, aqui descumprimento dos deveres, né? Vou colocar aqui deveres. Você descumpriu os deveres, você vai tomar um puxão de orelha. Aí no parágrafo único ele fala: a pena de advertência não acarreta perda de vencimentos ou de qualquer vantagem de ordem funcional, mas contará pontos negativos na avaliação de desempenho. A gente, funcionário público, nós policiais temos aquela questão do estágio probatório. Você fica 3 anos e aí você vai ser avaliado durante esse período. Então vai contar ponto negativo. Se você fez alguma coisa, vai contar ponto negativo lá no final. No 72, ele vai falar assim: a pena de repreensão, isso daqui é a advertência, né? Vou colocar aqui, advertência. Vou colocar de V, pronto. No 72, ele vai falar a pena de repreensão. Então, pena de repreensão será aplicada por escrito no caso de transgressão disciplinar. Então, aqui, ó. Advertência, quando é que você vai tomar advertência? Se você descumpriu os deveres. Se não fez os deveres, vai tomar advertência. Transgressão, transgrediu, aquele 55 lá. Transgrediu, você vai tomar repreensão. Vou colocar aqui. Vamos fazendo um quadrinho aí, tá bom, galera? Porque isso ajuda muito. Vai tomar repreensão. Transgrediu, vou até grifar aqui. Transgressão, repreensão. Deveres, advertência. Aí o 73. Aqui também, ó. Sendo infrator primário na reincidência de falta de cumprimento dos deveres. Então não é só transgressão. Se ele já descumpriu os deveres uma vez, se ele descumpriu uma vez, ele vai tomar advertência. Se ele descumpriu mais de uma vez, descumpriu 2 vezes, ele vai tomar repreensão. Certo? Sendo ele infrator primário. Sendo ele infrator primário. Reincidência de falta de cumprimento do dever, repreensão. Como fez transgressão, repreensão. Isso é infrator primário, descumpriu os deveres pela primeira vez, advertência. No parágrafo único ele fala: a pena de repreensão poderá ser transformada em advertência aplicada por escrito e sem publicidade. Então a pena de repreensão ela vai poder virar uma advertência. Então ela vai poder sair daqui e vai poder vir para cá. Vai poder virar uma advertência aplicada por escrito e sem publicidade. Ou seja, não vai ser nada publicado lá no Diário Oficial nem nada. Aí o 73. O 73, ele vai falar da suspensão. A pena de suspensão não excederá 90 dias. Será aplicada nos casos de... Lembra que eu falei para vocês que eu tinha decorado essas partes aqui? Isso aqui é que vai ajudar vocês na prova. Não vai ser decorar os deveres nem as transgressões. Vai ser isso daqui. Porque vai ser, ele já fala aqui, ó. Descumpriu o dever, advertência. Descumpriu, fez transgressão ou reincidente no descumprimento dos deveres, repreensão. Aí 73, suspensão. Não vai exceder. Então não mais do que 90 dias. E ela vai ocorrer nos casos de descumprimento dos deveres e transgressão disciplinar ocorrendo dolo ou má fé. Então, descumpriu o dever. Descumpriu, aqui ponto, dever. E transgressão disciplinar. E transgrediu.
Ocorrendo dolo ou má-fé, com dolo ou má-fé. E também, ele fala no inciso primeiro, essa questão aqui do dolo e má-fé, e também reincidência em falta já punida com repreensão. Vai tomar o quê? Suspensão. Lembrando que ela não pode ser o quê? Maior do que 90 dias. Então, descumpriu o dever, transgrediu com dolo ou má-fé, ou ou tomou reincidência em falta já punida com repreensão, já tomou uma repreensão, ele já fez uma falta que foi punida com repreensão, vai tomar suspensão. Tá bom? No parágrafo 1º do inciso 2 ele fala: o policial suspenso perderá durante o período da suspensão todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo, ou seja, adeus RETP, adeus arma, tá bom? E também no parágrafo 2º ele fala: a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la em multa. Então, ao invés de aplicar a suspensão, vai poder virar multa na base de 50% por dia do vencimento. Ou seja, ele vai ter o salário reduzido pela metade e das demais vantagens também, sendo o policial, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. Ou seja, ele não vai ser expulso, quer dizer, não vai ser afastado, não vai ser suspenso, não vai perder totalmente os seus direitos, né, e vantagens, mas ele vai ter reduzido eles em 50% e vai continuar trabalhando. É melhor do que estar suspenso. Então vai tomar multa. Isso no caso da autoridade que aplicar a pena de suspensão. Quem é que aplica as penas de suspensão lá que a gente viu? O governador, né? E o secretário de Segurança Pública, o delegado geral no caso de até 90 dias e o delegado da corregedoria até 60 dias, né? Então, eles vão poder fazer isso. Artigo 74, ele vai falar: será aplicada a pena de demissão nos casos de... Vou até limpar aqui o quadro para poder escrever certinho. Será aplicada a pena de demissão nos casos de... Inciso 1. Vou colocar aqui artigo 74 primeiro. Inciso 1. Abandono de cargos... Peraí. 74, demissão, né? Para ficar bem claro. 74. Demissão. Será aplicada a pena de demissão nos casos de... Inciso 1. Abandono de cargo. Inciso 2. Procedimento irregular de natureza grave. Procedimento irregular de natureza grave. Inciso 3. Ineficiência intencional e reiterada no serviço. Ineficiência. Tem que ser intencional e reiterada no serviço. Ou seja, o cara vai estar fazendo corpo mole intencionalmente e reiteradamente no serviço. E isso é passível de demissão. Inciso 4. Aplicação indevida de dinheiro público, que também é crime cometido por funcionário público, né? Depois outra aula eu vou falar disso. Aplicação indevida de dinheiro público, né? Dinheiro, eu vou colocar o cifrãozinho aqui para economizar espaço. É dinheiro público. E 5. Insubordinação grave.
A Polícia Civil, existe a subordinação, você responde pelo seu superior hierarquicamente, no caso terceira, segunda classe, primeira, né? Você vai responder para eles. Então, insubordinação grave é passível de demissão. Então, não vai achando que só porque você está lá dentro você vai poder bater boca com qualquer um. Tá bom? Não vai poder. Não é bom, evitem isso, galera. Vocês vão virar policiais para proteger pro bem da sociedade, não é para mandar em ninguém, não é para virar herói de ninguém, certo? Vocês vão fazer o serviço de vocês com base na lei, honestamente, sem causar problemas a ninguém, somente com a intenção de ajudar. Inciso 6. Ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante o ano. Então, faltou mais de 45 dias sem justificar, isso interpoladamente. Ou seja, o ano tem 365 dias. Se você, dentro desses 365, você faltou 45, você faltou 5, depois você faltou 10, depois você faltou 5, aí já deu 20. Aí depois você falou, foda-se, vou ficar 20 dias em casa, você tem mais 5 dias. Aí você faltou um dia até acabar o ano, um dia, mais de 5 vezes até acabar o ano, tchau. Não justificou nenhuma, tchau. Demissão. Tá bom? Essas aqui são as penas de demissão. Isso aqui vocês também têm que... Os casos de demissão, no caso, né? Vocês têm que saber de cor e salteado, galera. Essa parte aqui ela é muito importante. Isso aqui é louco pra cair. Isso aqui é louco pra cair, pra eles te pedirem isso. E até mais fácil, um jeito mais fácil de vocês saberem, né, sobre os deveres e transgressões é vocês saberem quando que vai ser aplicada as penas. Ao invés de decorar dever de transgressão, vocês sabendo isso aqui já vai facilitar muito a vida de vocês. Agora a gente vai falar do artigo 75. O artigo 75, ele vai falar assim: será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público, nos casos de... São 12 casos, galera. Eu não vou escrever tudo aqui, porque senão vai ficar muito maçante, muito grande, mas... deem uma lida. A demissão a bem do serviço público também não é uma coisa assim que eu acho que cai muito, assim, eu nunca vi assim cair mesmo, assim, né? Mas é bom vocês saberem. Vocês sabendo as demais, as anteriores, galera, ó, do artigo 67 ao artigo 74, vocês têm que saber de cor e salteado. Vocês têm que saber. Tirando o parágrafo único do artigo 68 e o 69, o resto, vocês têm que saber de cor e salteado, galera. 67 a 74. O 75 ele vai falar a pena de demissão bem do serviço público. Então só vou dar uma lida para não passar em branco, né? Mas peço que vocês também façam isso. Mas né, não vou escrever, senão vai ficar muito maçante. Então, no inciso primeiro ele fala: conduzir-se com incontinência pública escandalosa, praticar jogos proibidos, praticar ato definido como crime contra a administração pública, fé pública, fazenda pública ou prevista na Lei de Segurança Nacional, revelar dolosamente segredos que tenham conhecimento em razão do cargo ou função com prejuízo para o Estado ou particulares, praticar ofensas físicas contra funcionários, servidores ou particulares, salvo em legítima defesa, causar lesão dolosa ao patrimônio ou aos cofres públicos, exigir, receber ou solicitar vantagem indevida diretamente por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão dessas. São os crimes contra o funcionário público, né? Provocar movimento de paralisação total parcial do serviço policial ou por outro qualquer motivo dele participar. Infelizmente, galera, nós policiais não temos direito à greve. Tá até aqui na lei orgânica, a gente não pode parar. Pedir ou aceitar empréstimo de dinheiro ou valor de pessoas que tratem de interesses ou tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Exercer advocacia administrativa, crime contra funcionário cometido por funcionário público. Praticar o ato definido como crime de honra, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Praticar ato definido nem como de improbidade. Não pode praticar improbidade administrativa. Isso aqui são os casos passíveis de demissão a bem do serviço público. Aí no artigo 76 ele fala que o ato que combinar pena policial civil mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Então eles vão ter que sempre falar no que eles estão se fundamentando para aplicar aquela pena ao policial civil. Desse ato será dado conhecimento ao órgão do pessoal para registro e publicidade no prazo de 8 dias. Isso aqui também não é importante pra gente.
As penas previstas no inciso 1 a 4 do artigo 67, quando aplicadas aos integrantes de carreira de delegado de polícia, revestir-se-ão sempre de reserva. O artigo 77, ele vai falar em que caso que vai ser aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Se ficar provado que o inativo praticou quando em atividade, falta para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou demissão bem de serviço público. Então, se dentro da pena, se o inativo, o aposentado, praticou pena de demissão ou passiva de demissão bem de serviço público, vai ser cassada a aposentadoria dele. Se ele aceitou ilegalmente cargo ou função pública, ilegalmente, vai ser cassada. Por quê? Não pode, policial é policial. Você não pode trabalhar em outra função pública, salvo a condição de educador ou difusor cultural. Aceitou representação do Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. Se ele vai representar, se ele virou cônsul de outro país lá, sem a autorização do presidente da República. Isso aqui eu nunca vi isso aqui, mas está na lei. O artigo 78 fala: constitui motivo de exclusão de falta disciplinar a não exigibilidade de outra conduta do policial civil. O 79 fala: independe do resultado da eventual ação penal a aplicação das penas disciplinares previstas neste estatuto. Aí aqui na seção 2, ele vai falar assim, da extinção da punibilidade. Quando é que ela vai se extinguir? Isso aqui é importante a gente saber também. É o artigo 80. Quando que extingue-se a punibilidade? Artigo 80. Extingue-se a punibilidade pela prescrição, inciso 1º, da falta sujeita à pena de advertência, repreensão, multa ou suspensão, ou seja, as penas do inciso 1 ao 4 do artigo 67, vamos colocar aqui, incisos 1 ao 4 do artigo 67, ou seja, advertência, repreensão, multa e suspensão, advertência, repreensão, multa e suspensão, elas vão ter prescrição, elas vão prescrever em 2 anos. Então elas prescrevem em 2 anos. Se dentro de 2 anos ele não sofreu nada disso daqui, não foi representado por isso aqui, tipo, não sofreu representação, ela prescreve. Tá? Não aconteceu nada com ele por causa desse processo aqui nem nada, então vai prescrever. Na falta sujeita a pena de demissão bem de serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou seja, das outras penas, as demais penas, prescreve em 5 anos. Então, demissão a bem do serviço público, né? Não do serviço policial, bem do serviço público. E cassação prescreve em 5 anos, tá bom? Isso aqui é o que há de importante para a gente dizer nessa parte aqui da lei. Depois ele vai falar onde que a prescrição começa a correr, que a prescrição começa a correr do dia em que a falta for cometida. Então, a partir do dia que ele cometeu a falta, começa a contagem. Se em 5 anos não aconteceu nada com ele, prescreve. No caso de demissão é bem cassação, né? Nos outros casos são 2 anos. E fala que interrompe a prescrição a portaria que instaura a sindicância e a que instaura o processo administrativo. Então a prescrição para ali. Se for instaurado, isso aqui começa a acontecer a partir do momento que ele fez. Se for instaurado o processo da sindicância, aí para a contagem. E aí também fala que a punibilidade é extinguida pela morte, pela anistia administrativa, pela retroatividade da lei, né? Se a lei ela não retroage salvo para o beneficiar o réu, né? E aí a gente tem que agora vai passar a ver sobre o processo administrativo, a sindicância, né? E aí a gente já acaba, porque não tem mais nada assim de importante com relação à legislação orgânica da Polícia Civil depois disso. Mas no parágrafo único do artigo 84, ele fala assim:
Ao instaurar procedimento administrativo ou de polícia judiciária contra policial civil, então artigo 84, né? Parágrafo único. Ao instaurar procedimento administrativo ou de polícia judiciária contra policial civil, a autoridade que o presidir comunicará o fato ao delegado de polícia e diretor da corregedoria. Ou seja, quando você instaurou o PAD, quando foi instaurado, né, o PAD da polícia civil ou de polícia judiciária, ou seja, se ele vai sofrer processo lá contra a policial civil, esse fato tem que ser comunicado ao delegado, diretor da polícia, diretor da corregedoria, aliás. Delegado, diretor da corregedoria. Delegado, diretor, o cara que diz, né? Da corregedoria. Aí, depois disso daqui, ele fala no artigo 85 da apuração preliminar, que é aquilo que a gente já comentou anteriormente. O que é apuração preliminar? É a investigação simples, é uma apuração de natureza simplesmente investigativa que vai ocorrer quando a infração não tiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Então eles não sabem como é que aconteceu direito, não sabem quem é que fez direito, não vai ser instaurado logo o processo administrativo, vai ser primeiro a apuração preliminar. Isso está no artigo 85, tá, galera? Aí depois ele continua falando assim, que não concluída no prazo a apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao delegado de polícia diretor da corregedoria relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o término dos trabalhos. Então, se não foi no prazo certo, ele vai ter que encaminhar para o delegado diretor da corregedoria o que eles fizeram, onde eles foram e tal, e o tempo necessário para o término dos trabalhos, para eles concluir. E aí, ao concluir a apuração preliminar, está no parágrafo 3º, a autoridade deverá opinar fundamentalmente pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância ou processo administrativo. Então, concluída a apuração, postos os fatos, né, ditos fatos, apresentados fatos do que aconteceu ou não aconteceu, a autoridade vai ter que opinar, ela é obrigada a opinar sobre o arquivamento ou instauração de processo administrativo ou sindicância administrativa. Então, tudo começa com a apuração preliminar. Daqui, a autoridade, né, primeiro é feita a apuração preliminar, aí daqui a autoridade vai decidir, ou vai tomar processo, dependendo, lógico, do que a pessoa fez, ou vai tomar sindicância. Certo? Aí no artigo 86 ele fala, determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo ou no seu curso, havendo conveniência para instrução ou para serviço policial, poderá o delegado geral de polícia, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências. Ou seja, o delegado geral de polícia vai poder tomar a seguinte atitude, ele vai poder optar pelo afastamento preventivo do policial civil, o policial vai poder ser afastado. Quando recomendar a moralidade administrativa ou repercussão do fato, sem prejuízo dos vencimentos ou vantagens, até 180 dias prorrogáveis uma única vez por igual período. Ou seja, foi instaurada o processo ou a sindicância. Aí o policial civil, o delegado geral de polícia, né? Vou colocar aqui o delegado geral de polícia civil, ele vai poder optar, dependendo da relevância que o fato teve, etc., pelo afastamento do policial civil por até 180 dias, prorrogáveis por uma única vez, por igual período. Vai poder ficar afastado 1 ano, digamos assim. 365 é mais 1 ano, vai poder ficar afastado 1 ano. Prorrogável por uma única vez, só uma vez. Uma única. Aí ele fala, designação do policial acusado para o exercício de atividade exclusivamente burocrática. Vai colocar o policial para trabalhar na administração lá, serviço administrativo, até a decisão final do processo.
vai recolher a funcional, distintivo, arma e algema do policial, vai proibir o porte de arma e vai obrigar ele a comparecer periodicamente para tomar ciência dos atos do procedimento. Então ele vai ter que estar periodicamente acompanhando o processo que ele está sofrendo. Aí no parágrafo único, isso tudo que eu falei para vocês está no artigo 86, tá, galera? 86. No parágrafo 1º, isso tudo que eu também falei é das alíneas 1 a 5. No parágrafo 1º ele diz assim, que o delegado de polícia diretor da corregedoria ou qualquer autoridade que determinar a instauração ou presidir sindicância ou processo administrativo vai poder representar ao delegado geral de polícia para propor a aplicação das medidas previstas neste artigo, bem como a sua cessação ou alteração. Então, quem estiver presidindo, quem estiver instaurando a sindicância ou processo, vai pedir para o delegado geral, vai poder pedir para o delegado geral para instaurar essas penas ou fazer, ou terminar com elas, ou alterar elas. No parágrafo 3º ele fala: o período de afastamento preventivo computa-se como de efetivo exercício. Então não é porque ele está afastado que não vai contar para o exercício dele. Então conta-se como exercício, não sendo descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada. Aí no artigo 87 ele fala que a apuração das infrações ela vai ser feita mediante sindicância, processo administrativo, assegurado contraditório e ampla defesa. Que são direitos que são garantidos a todos, né? Então o policial civil, durante o processo ou a sindicância, vai ter direito também a provar sua inocência no contraditório e na ampla defesa. O artigo 88 ele fala assim: será instaurada sindicância quando a falta disciplinar por sua natureza possa determinar as penas de advertência, repreensão, multa e suspensão. Que é aquilo lá que eu coloquei para vocês no slide. Beleza, galera? Vou colocar o slide aqui novamente, só para a gente poder rever. Então, quando que vai ser aplicada a sindicância? Quando a falta cometida, a falta disciplinar por sua natureza for uma dessas aqui, né? Determine uma dessas 4 penas aqui, vai ser instaurada a sindicância. E no processo administrativo, que é o artigo 89 que ele está falando, vai ser obrigado o processo administrativo, obrigatório, né? Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar a pena de demissão, demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então vai ser essas daqui, sem prejuízo dessas demais aqui. Então ele vai pegar todas aquelas também, pode ser instaurado processo administrativo no caso de advertência, repressão, multa e suspensão, mas se for caso de demissão a bem e cassação, só processo administrativo, não existe sindicância para poder fazer isso. No parágrafo 1º do artigo 89 ele fala: não será instaurado processo para apurar abandono de cargo, se o servidor tiver pedido de exoneração. Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo se o indiciado pedir exoneração até a data designada para interrogatório ou por ocasião deste. Ou seja, o cara tem uma data lá para interrogatório, se até aquela data ele pedir a exoneração, não vai haver processo administrativo disciplinar contra ele. Na seção 2 ele vai falar da sindicância. O que ele fala no artigo 90 da seção 2? São competentes para determinar a instauração de sindicâncias das autoridades enumeradas no artigo 70. Então, quem é as autoridades enumeradas no artigo 70? Essas aqui, ó. Delegado Geral de Polícia, Corregedor Geral de Polícia, Governador, o Secretário de Segurança Pública, todos eles são competentes para instaurar a sindicância. Tá bom? Quando a determinação incluir delegado de polícia competente, a competência das autoridades enumeradas no artigo 70 até o inciso 4, inclusive. Ou seja, até o inciso 4, ou seja, até o delegado de polícia, diretor de corregedoria, vai poder abrir sindicância contra o delegado de polícia. Tá bom? No artigo 91 ele fala: instaurada a sindicância, a autoridade que a presidir comunicará o fato à corregedoria da polícia. Artigo 92. Aplica-se à sindicância as regras previstas nesta lei complementar para o processo administrativo com as seguintes modificações.
Inciso 1. A autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3 testemunhas. Então, na sindicância, eles vai poder, o indiciado vai poder, vou colocar aqui SA, sindicância administrativa, né? Arrolar até 3 testemunhas. A sindicância deverá ser concluída no prazo de 60 dias. É aquilo que está lá no slide lá. A sindicância, o prazo dela é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Com relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a decisão. Então, concluída a sindicância, feito o relatório, vai ser enviado para a autoridade competente para tomar a decisão dele. Artigo 93. O delegado-geral de polícia poderá, quando entender conveniente, solicitar manifestação do Conselho da Polícia Civil antes de opinar ou proferir decisão em sindicância. Então, o delegado-geral vai poder pedir manifestação do Conselho da Polícia antes de ele opinar ou proferir a decisão em sindicância, porque ele é obrigado a proferir. Está aqui no artigo 85, parágrafo 2. Aí, na seção 3 do artigo 94, já começa a falar do processo administrativo, que é muito importante para a gente também. Toda essa parte aqui ela é muito importante. A parte da sindicância, da apuração, do processo administrativo, isso é muito importante, galera. Só que para cair, olha, é batata. Então o artigo 94 ele fala o quê? Que são competentes para determinar a instauração de processos administrativos as autoridades enumeradas no artigo 70 até o inciso 4, inclusive. Quem são? Isso aqui está no artigo 94. Quem são os artigos 70 até 1 ao 4? Governador, secretário de Segurança Pública, delegado-geral de polícia, delegado-diretor da Corregedoria da Polícia Civil. Até ele delegado-diretor da Corregedoria, é competente para determinar a instauração de processo administrativo. Dali para baixo é só sindicância. Daqui para cima são os dois, sindicância e processo. No parágrafo único ele fala: quando a determinação incluir delegado de polícia, a competência das autoridades enumeradas no artigo 70 até o inciso 3, ou seja, só vai até o delegado-geral de polícia. Então vai ser o governador, o secretário de Segurança Pública e o DGP, para delegado-geral de polícia. Quer dizer, delegado de polícia, perdão. Esses aqui vão poder instaurar processo administrativo contra o delegado de polícia. O delegado-diretor da Corregedoria não pode. O procedimento administrativo será presidido por delegado de polícia, que designará como secretário um escrivão de polícia. Então quem vai presidir vai ser um delegado, que vai ter como secretário um escrivão. No parágrafo 1, isso está no artigo 95, tá, galera? Isso aqui que eu falei para vocês aqui, que vai presidir. Parágrafo 1 que ele fala: havendo imputação contra o delegado de polícia, a autoridade que presidir a apuração será de classe igual ou superior à do acusado. Então, se não puder ser um delegado de polícia, vai ser da mesma classe do acusado, em classe igual ou superior, ou da mesma ou uma classe superior, tá bom? Aí, aqui no 96, ele fala que não vai poder ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste. Aí no parágrafo único, esse que eu acabei de falar, 96, no parágrafo único ele fala: a autoridade ou funcionário designado deverão comunicar desde logo à autoridade competente o impedimento que houver. No artigo 97, ele fala assim: o processo administrativo, 97, deverá ser instaurado por portaria. Então, como que funciona a instauração do processo administrativo? Instauração do PAD. Ela deve ser por portaria, no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação e concluído no de 90 dias da citação do acusado. Então, a instauração vai ser por portaria no prazo de 8 dias
a partir do recebimento da determinação, ou seja, depois que houver a sindicância que o delegado decidir que o presidente, né, julgar lá que vai haver processo administrativo, depois de recebida essa determinação depois de recebida essa determinação, o processo administrativo vai ser instaurado por portaria no prazo de 8 dias. Então vai ter 8 dias depois de recebida a solicitação de processo administrativo. E ele tem que ser concluído em 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Então 90 dias da citação do acusado. Então ele foi citado no processo administrativo, tem 90 dias para concluir. Tá bom? Nos demais artigos aqui, galera, nos demais parágrafos do artigo 97 e nos demais artigos, eu não vou comentar porque a aula já está muito grande. Então eu peço para vocês darem uma lida. E também porque não vai ser... O que tem aqui não é de tanta importância assim. O que vai ser de importância agora, é importante, mas é aquela história. Tem coisas mais importantes que a gente tem que ver aqui dentro do que esses artigos todos aqui. Então, peço que vocês deem uma lida, só para não deixar passar em branco. O que vocês acharem importante, anotem, né? Mas o que realmente vai ser importante daqui para frente, tá na Lei 922 de 2002. Que é o quê? Os recursos, as medidas cautelares, os recursos no processo administrativo ou na sindicância e as revisões. Então, para a gente acabar a nossa aula, né? Nossa revisão, a gente vai pegar e vai acabar lendo sobre os recursos, as medidas cautelares no processo administrativo e na sindicância. A medida cautelar, ela está no artigo 86 da Lei Orgânica. Artigo 86. O que acontece? O que é medida cautelar? Medida cautelar é quando instaurado, anotem isso, quando instaurada a sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar, ou durante o seu curso, houver conveniência para instrução ou para serviço policial, o delegado-geral de polícia poderá, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências, que são aquelas que a gente já comentou, mas aquilo tudo lá são as medidas cautelares, que é o quê? Cautela, né? Para não prejudicar o andamento do processo. Afastamento do policial por 180 dias, prorrogáveis por mais 180 uma única vez. Designar ele para uma função burocrática, recolher arma distintiva ou algema, proibir porte de arma e recolhimento funcional, proibição do porte de arma, que eu já falei, comparecimento periódico para tomar ciência do procedimento. E o delegado-geral também vai poder fazer cessar as medidas do artigo 86. Isso aqui é só uma revisãozinha básica de tudo aquilo que a gente já viu. Agora, a gente vai falar do recurso no processo administrativo ou na sindicância. Onde está o recurso? Está na seção 4 da Lei 922. Então aqui a gente já está na 922 de 09, né? Seção 4, artigo 119. Caberá recurso por uma única vez da decisão que aplicar penalidade. Aí no parágrafo 1º ele fala que o prazo para recorrer é de 30 dias. 30 dias. Contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial. Então, saiu no Diário Oficial, o policial ele tem 30 dias a partir daquilo lá, naquela data, para entrar com recurso. E esse recurso, de acordo com o parágrafo 4, ele vai ser apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá prazo de 10 dias para motivadamente manter sua decisão ou reformá-la. Então, saiu no DO, entraram com recurso, aí a autoridade, vou colocar aqui a autoridade, que aplicou a pena, recebeu esse recurso, essa autoridade, ela vai ter 10 dias
para motivadamente, ou seja, ela vai ter que dar um motivo. Então aqui motivadamente, né? O motivo que ela vai ter para poder manter ou reformar a sua sentença. No parágrafo 5 ele fala: mantida a decisão ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada a reexame pelo superior hierárquico. Então, independente dele manter ou dele reformar, o superior hierárquico vai ter que dar uma olhada. Aí no artigo 120 ele fala que caberá pedido de reconsideração que não poderá ser renovado de decisão tomada pelo governador do estado em única instância no prazo de 30 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que se quem aplicou a pena, se quem bateu o martelo ali for o governador, nesse caso aqui, ó, muito importante isso aqui, galera, acorda agora, pelo amor de Deus. Grave isso daqui. Se quem aplicou a pena foi o governador e o policial civil quiser entrar com recurso, ele vai ter que entrar com recurso perante quem? Perante o governador. Foi ele que aplicou a pena. Mas quando é o governador, não é recurso que se fala, é revisão. Aliás, reconsideração. Não é recurso. É reconsideração. Então você não vai pedir recurso para o governador, você vai pedir uma reconsideração, porque acima do governador não vai ter ninguém para te ajudar, ele é a última instância. Então você vai pedir para ele reconsiderar. E não vai poder ser renovado esse pedido dessa decisão tomada pelo governador em única instância no prazo de 30 dias. Durante 30 dias não vai poder ser renovado esse pedido. Tá bom? Aí no capítulo 11 ele vai falar da revisão. A revisão, o que é? Admitir-se-á a qualquer tempo a revisão de punição disciplinar se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados ou vícios insanáveis de procedimento que possam justificar a redução ou anulação da pena aplicada. Então anota isso aqui, galera. Agora eu vou apagar. Então no artigo 122, ele fala pra gente que vai ser possível a qualquer tempo a revisão da punição. Ou seja, vai rever. Aí sim é a revisão. Lá no governador é reconsideração. Ele vai rever em que caso, se surgir fato ou circunstância que ainda não foi apreciada. É a mesma coisa que... Essa questão aqui é a mesma coisa que no processo comum. Que nem... surgiu agora na televisão que uma carcerária está acusando o pai do Nardoni lá de estar envolvido no crime. Então o que vai acontecer? É passível de ser reaberto aquele processo. Por quê? Porque surgiu nova circunstância, novo fato que não foi apreciado. Então vai ter que reabrir para poder apreciar aquele fato. É a mesma coisa, tá bom? Só escrever aqui da revisão, né? Revisão. Agora, ainda falando do recurso no processo administrativo ou na sindicância, a gente tem que saber quem perante quem vai interpor. Então, como é que funciona? Eu vou fazer uma tabelinha aqui para vocês. Eu peço que vocês façam ela aí bem feitinha no caderno de vocês para vocês estudarem, mas é mais ou menos assim, ó. O pedido de recurso vai ser sempre aplicado, vai ser sempre impetrado à pessoa que aplicou a pena. Mas quem vai poder pedir recurso a quem? O governador não, o corregedor, os corregedores auxiliares vão poder interpor recurso, né, contra o delegado da Corregedoria Geral de Polícia. Esse delegado da Corregedoria, ele vai poder interpor recurso no delegado geral de polícia. O delegado geral de polícia, ele vai poder pedir recurso para quem? O secretário de Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública vai poder pedir para o governador. E chegou no governador esse recurso, aí entra o que? A reconsideração que eu falei para vocês. Opa. Então tá vendo que vai subindo, galera. Começa aqui no mais baixo e vai até o governador.
Então, do corregedor, o recurso vai para o delegado da corregedoria, do delegado da corregedoria vai para o geral, do geral vai para o secretário de segurança, do secretário de segurança vai para o governador. Chegou no governador, não é recurso, é reconsideração, que vai ser no tempo que não vai poder ser renovado da decisão tomada pelo governador no prazo de 30 dias, certo? E aqui, galera, creio eu que a gente já finaliza a nossa aula. Só deixando aqui para vocês lerem um pouquinho mais sobre isso, as regras para o recurso. Eu já falei aqui, né, bem por cima, mas que vocês leiam melhor as regras para o recurso. Então, no artigo 119 e no 120. De qual? Da 922. De 09. As regras da revisão, sobre a revisão. Então, no artigo 121 da LOP. E a revisão o que? Ela só vai ser possível se houver fatos novos. Aquilo que eu já falei. E 122, né? 122 da 922. Então, galera, é isso. Realmente, a lei orgânica não tem muito o que a gente ficar lendo, pelo fato dela ser muito grande e a gente tem muitas outras coisas para se preocupar com o nosso concurso. Então, eu tentei abordar aqui os principais fatos, espero que vocês tenham gostado. Foi desse meio que eu estudei para o meu concurso e consegui fazer uma boa prova. E eu peço que, se vocês gostarem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, postem nas redes sociais, que assim vocês vão estar me ajudando e vão estar ajudando outras pessoas também. Porque, como eu falei, nós policiais somos todos irmãos e a gente tem que se ajudar da maneira que a gente pode. Então, boa prova, tenha fé, tenha perseverança, tenha garra, que você vai conseguir o seu cargo. Não desista nunca, mesmo se você não conseguir a sua aprovação, uma hora ela vai vir, na hora certa ela vai vir. Tudo tem uma hora, na hora certa ela vai vir. E mais uma vez agradecendo. Qualquer coisa, tem o e-mail aí no fim, na descrição do vídeo, para dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu puder ajudar, eu vou tentar ajudar. E é isso, galera. Agradeço de coração vocês. Boa sorte, boa prova. Fiquem com Deus.